Meus amigos, antes de nós darmos início à nossa reunião, nós vamos convidar o Marco Antônio para vir até a frente para declamar um poema para nós. O poema da noite é de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, Semeador do Bem. Na verdade, esse poema retrata um pouco sobre a vida e a missão e o sentimento de um semeador do bem, que foi Chico Xavier. Arara, moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida, na lavoura do bem. Impedir que o trabalho retrograde, ouvir de longe o vento e tempestades de ciclones irados a cair. Proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sente insônia e anseio de alma enxaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouve desculpa, sofrendo a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador prossegue enquanto é dia, entoando no trabalho canções da alegria no ritmo da fé que te apoia e te conduz. E, após anoitecer, nas orações que leva, contemplará além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Vamos lembrar que teremos para a fala da noite a nossa companheira e amiga Márcia Gianotti, presidente da APAI. É uma alegria tê-la conosco. É uma trabalhadora da casa, juntamente com o esposo, o Douglas, e estão sempre aí prontos na divulgação doutrinária em nossa região. Vamos ouvir a companheira. Boa noite. Que a paz que nos envolve nesse momento possa continuar reinando em nossos corações. Meus amigos, antes de começar a desenvolver o tema da noite, eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa da área da saúde, não sou técnica, os meus conhecimentos específicos do autismo são limitados. Eu estudei para fazer essa palestra e trouxe de um modo muito simplista para que a gente possa pincelar alguns pensamentos e focar muito mais na visão espírita. Então, nós vamos iniciar com uma parte técnica, pode ser que existam falhas, das quais eu já me desculpo antecipadamente, tá? Mas o mais importante é que a gente possa vivenciar aqui nessa noite um pouco da experiência que a gente tem pelo atendimento de autistas e de outros deficientes na APAI e também dos seus familiares, né? A gente vive no dia a dia, então pode ser que a teoria seja um pouco desconhecida, até porque a literatura espírita é muito pequena ainda em relação ao autismo, né? E a literatura científica diverge em muitos pontos, e o autismo ele vem sendo reconhecido enquanto autismo de 40 anos para cá, mais ou menos, dos anos 80 para cá. Até os anos 80, 82, 84, a medicina não sabia do que se tratava quando os autistas chegavam até os médicos, né? Então, ainda é tudo muito novo, está em construção, inclusive os tratamentos, os conceitos, né? E a procura aí dos melhores métodos para que a gente possa atender esse público tão especial que tem convivido conosco. Então, vamos lá. O que é o autismo? O autismo, ou TEA, transtorno do espectro autista, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que impacta a comunicação, a interação social e o comportamento. Hoje, acredito que
todos nós convivemos com autistas, seja na sociedade, nas escolas, no supermercado, nos salões, nas religiões, nos centros, nas igrejas, no comércio, em qualquer lugar, né? Hoje o autista, ele convive, ele está entre nós. E essa convivência é um tanto quanto diferente. Então, o autista ele tem um problema muito difícil de comunicação, né? Ele tem, basicamente, a gente pode afirmar que ele não gosta de se comunicar, ou ele não consegue se comunicar, né? Então, o problema maior que a gente pode encontrar na interação social, na inserção social, é que o autista, ele é, até pouco tempo atrás, disse que ele vivia numa bolha, não é verdade? Mas essa bolha é simplesmente essa dificuldade que ele tem, que ele encontra, que é característica da síndrome do espectro na comunicação e na interação social. E no comportamento, óbvio, como ele não se comunica, ele tem um comportamento bastante diferenciado. É um espectro. O que significa o espectro no meio dessa síndrome, né? Então, transtorno do espectro autista. Esse termo foi incluído nos anos de 2013, mais ou menos. Para a psicologia, para a medicina, o espectro significa que o autismo comporta sintomas muito variados, muito diversificados, né? Então, são vários tipos de sintomas e cada indivíduo contém um conjunto deles. Ou seja, é diferente, por exemplo, da síndrome de Down. A síndrome de Down, a medicina reconhece o Down por principalmente 5 condições que ele tem. Olhinho puxado, mãozinha diferente, pezinhos diferentes, linguinha grossa. Então, assim, o autismo não é assim. O autismo ele tem um conjunto imenso de características que alguns possuem e outros não. Então, afirma-se na literatura científica que cada indivíduo é diferente do outro. Tá? Então, por isso, chama-se espectro. Tá? Sintomas da gravidade variam de pessoa para pessoa. Qual é a causa do autismo na visão da ciência? Isso ainda é algo que não está concluído, né? Está em construção o conceito das verdadeiras causas do autismo. Então, acredita-se que não há uma única e definitiva causa para o autismo, para que a criança nasça autista, para que o indivíduo nasça autista. Então, acredita-se que é resultado de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, o ambiente influenciando para que a criatura seja autista também. E quais os fatores de risco? Em estudos, os fatores que se encontraram nas famílias dos autistas, né, fatores que mais se repetiam, mas não são só esses. Nós não podemos afirmar que são só esses. Então, são esses daqui que a gente selecionou. Ó. O histórico familiar, ou seja, famílias que já tenham autistas na sua composição. Pode ser que venham mais crianças autistas nessa mesma família. Mas não se afirma que é hereditário ainda. Tá? Idade avançada dos pais. É um dos índices que se encontrou em muitos históricos, né, de famílias com autistas. Mas existem milhares de casais muito jovens que estão recebendo filhos autistas. Então, não é uma condição sine qua non, não é verdade? Complicações na gravidez e parto prematuro. Também existem altos índices de que a criança possa ser autista nessas situações. Quais as características mais marcantes, né, no autista, do autismo? As dificuldades da comunicação verbal e não verbal. Né? Um dos sintomas pelos quais mais as famílias procuram os médicos para saber se o filho é autista ou não é a ausência da fala nos primeiros anos de vida. Tá? É um dos principais. Então,
ele não é um sintoma que, se a criança demorou para falar, ele é autista. Mas, em grande parte das vezes em que a criança tem dificuldade de iniciar, né, a comunicação verbal, ele, às vezes, a criança tem 1 ano, não começa, 2 anos, não começa, 2 anos e meio, eles se comunicam muito por... É aquela criança que se comunica muito por mostrar, né? Então, se ele quer água, ele mostra a água, se ele quer colo, ele mostra o colo, mas ele não verbaliza nunca, porque a criança, ela verbaliza errado a princípio, mas ela verbaliza desde pequena, não é? Às vezes é um bebê, ele com 8, 10 meses já está falando, papá, mamãe, dá, não, eles aprendem a falar rapidinho, não é verdade, gente? Então, quando a criança demora muito, né? É um dos casos em que os psicólogos, as escolas, os psicoterapeutas, os pedagogos estão encaminhando essas crianças para que procurem médicos, para que procurem saber se existe ou não algum problema, não é verdade? Primeiro se encaminha, né, para o otorrino, para ver se não existe nenhum problema de audição. Se não houver nenhum problema de audição, encaminha-se para médicos, né, neurologistas, psiquiatras ou psicólogos, para que possam tentar laudar se a criança é ou não autista, tá bom? Então, a dificuldade de comunicação verbal, então, compreender, expressar a linguagem, contato visual, expressões faciais. A criança autista, ela não faz contato visual com a gente. Então, aquele olhos nos olhos, né, ela não realiza, ela não faz, tá? E, inclusive, existe uma linha de psicólogos e de médicos criando, né, vamos dizer assim, criando, não sei se a palavra certa é essa, mas criando uma linha de tratamento que tem nomes diferentes para cada grupo, tá? Mas mais ou menos assim, né? Eu preciso te enxergar, você precisa me ver, eu quero te olhar, né? Então, um tratamento para que consiga prender a atenção desses indivíduos, para que se consiga um elo de ligação, uma comunicabilidade mais fácil, tá? Então, as crianças têm muita dificuldade de olhar para a gente, né? Esse cruzar de olhar natural que a gente tem com as crianças, com os sobrinhos, com os netos, com os filhos, com os amigos, com os nossos alunos nas escolas, com as nossas crianças que nós cuidamos nas creches, em todos os locais. Então, a dificuldade muito grande de olhar, de enxergar a gente, né? Outra coisa, as dificuldades na interação social. Eles são seres diferenciados. Eles gostam de viver sozinhos. Eles têm essa dificuldade. É condição deles, do espectro, do transtorno do espectro autista. Então, normalmente são seres que gostam de ficar isolados ou ficam porque não conseguem interagir, tá? Às vezes o termo certo que não é gostar, né? Eles não têm essa facilidade de interação que qualquer criança tem. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai avaliar essas coisas, porque existem crianças que são que têm uma facilidade muito grande de expressão, que chega, já brinca, conversa, vai no colo. É até perigoso passar qualquer pessoa e levar ela embora. De tão dada, de tanta facilidade que ela tem de fazer amizades, de estabelecer laços. Existem outras crianças que são muito mais retraídas. E hoje, com vamos dizer assim, ó, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem hoje, segundo a literatura, inúmeras pessoas laudadas como autistas que não deveriam estar laudadas como autistas, pelo menos ainda, não é? Então, é necessário procurar tratamento em clínicas especializadas, com pessoas habilitadas, capacitadas, porque eu disse no começo, para a medicina, 40 anos de estudo não é nada, minha gente, tá? Até porque é uma síndrome, é um espectro, é um transtorno que tem inúmeras especificações.
inúmeras formas de dizer que a pessoa é autista por isso, por aquilo, e não existe uma forma. Se a pessoa, então, por exemplo, nós estamos falando aqui algumas: dificuldade de comunicação, dificuldade de fixar o olhar no olhar, não gosta do contato, está sempre mais fechado. Tá, mas tem pessoas que são assim e não são autistas, não é? Então, é um conjunto de situações, um conjunto de fatores que vão fazer com que o médico estude aquele serzinho e que ele possa, então, junto com todos os fatores, com todas as informações que as famílias passam, laudar se esse serzinho é ou não autista. Hoje, existem milhares de pessoas no mundo que são adultos, formados, casados, pessoas comuns como nós, e que estão atrás de descobrir se eles são autistas. Porque passaram uma vida inteira, talvez, sem saber que eram autistas, sofrendo dificuldades, né, de conseguir se relacionar, de conseguir aprender, de conseguir ir adiante. E nós vamos ver agora que existem níveis do autista. Então, existem muitos autistas que conseguem ter uma vida, vamos dizer assim, né, comum, como as nossas, porque eu não gosto de usar o termo normal, porque se eles teriam uma vida, conseguem ter uma vida normal, os outros seriam anormais? Não, a gente nunca fala isso, inclusive não só com os autistas, mas com qualquer outro tipo de deficiência. Todos somos normais, com diferenças, com pequenas diferenças, não é? Então, assim, hoje existe são milhares de pessoas procurando para saber se eles são ou não autistas, tá bom? Para que eles possam também procurar as terapias e consigam compreender porque passaram tantas dificuldades na vida. E muitos têm conseguido os laudos positivos, tá? Bom, manter e iniciar conversas, compreender emoções, fazer amigos. Compreender emoções é algo que as famílias reclamam muito lá na APAE, tá? Então, lá na APAE, quando chegam as famílias, né, e não só com os autistas, com as outros deficientes também, tá? As mães chegam muito doloridas. E com o autismo, em especial, uma queixa comum, elas dizem assim: eu não me sinto amada pelo meu filho, né? Me parece que ele não tem nenhum sentimento para comigo, por mais que eu me dedique, por mais que eu cuide, por mais que eu ame, ele não gosta de mim. E o que a gente vai, né, no acolhimento já, a gente vai falar aos técnicos, né, responsáveis, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, psicopedagogos, eles vão dizer que não, que o sentimento ali é diferenciado, é quase que bloqueado a reação do sentimento. Ele existe, ele está lá dentro, né? Tanto que depois, com muito tratamento, com muita terapia, às vezes as situações modificam, mas a gente consegue, com bastante tempo também, com bastante capacitação, fazer com que essas mães, essas famílias enxerguem que elas são, sim, amadas. E muito. Eles só não conseguem expressar. E isso a gente vai compreender mais pouco quando a gente entrar na parte espírita, tá bom? Comportamentos repetitivos, interesses restritos. Então, aqui, gente, ó, é mais ou menos quando a gente conhece um autista, muitas vezes muitos deles passam por nós despercebidos, se eles forem os leves. Quando eles são moderados, ou têm o autismo na situação grave, né, eles têm movimentos estereotipados, apego à rotina e foco intenso em um objeto. Tá? Então, às vezes, a gente vê um menino grande, já um adulto, com um pedaço de galho na mão. E esse menino anda, esse adulto, esse menino, esse homem, ele anda com esse pedaço de um galho de uma árvore, para cima e para baixo. Às vezes ele leva para a cama, às vezes ele está brincando num parque, ele está com aquele... É o objeto que dá para ele foco. Se ele tiver com aquele objeto, e pode ser, gente, um bicho de pelúcia, qualquer coisa. Eles podem pegar aquilo que eles pegam, pode ser isso, e aí você não tira aquilo da mão dele, porque se você tirar, ele se sente desprotegido. Então, ele precisa de algum foco intenso a um objeto. E esses objetos são variados, tá bom?
os movimentos estereotipados. Isso é o que mais caracteriza o autista. Então, são aqueles movimentos, né? Ou inúmeros outros, né? O vai e vem para frente, às vezes alguns sons. Lá na PAI, a gente tem um aluno que é um guitarrista fantástico. Ele aprende tudo de ouvido, é o Fernando, tá? Rita está aí hoje? Não está. A Rita frequenta aqui, a irmã dele, ele mora com ela, tá? O Fernando, ele tem esses movimentos se ele não estiver tocando a guitarra dele e cantando, ou se ele não estiver fazendo algo que ele goste muito. Se ele não estiver fazendo isso, então ele fica, tá? E ele faz o movimento, ele faz assim, tá? Dá uma guitarra na mão dele, dá algo que ele goste de comer, dá algo que realmente prenda a atenção dele, e ele não faz isso, tá? Então, eles têm algumas coisas que representam isso, e tem inúmeros tipos de movimentos. Às vezes, a gente tem alguns e eles se batem. É um movimento. E eles têm a sensibilidade para a dor em grande parte, tá? Por isso que eu falei aqui, não são sintomas iguais a todos. Mas alguns, eles se batem. Por que eles se batem? Eles têm a sensibilidade para a dor muito diminuída. Então, eles se batem e não sentem dor. Se eles sentissem dor, eles não iam se bater, tá? Então, a gente vê, às vezes, isso dá bastante aflição na gente, né? De ver a pessoa ali se batendo e tal. Mas, para ele, é um movimento como outro qualquer. Como se a gente estivesse fazendo qualquer... Às vezes, a gente não tem um tique, né? De coçar, de fazer alguma coisa, de enrolar cabelo. Eles têm alguns também. E alguns desses são movimentos que, às vezes, nos chamam muita atenção. O apego à rotina. Se você tirar o autista da rotina dele, a gente fala assim, de um modo para que a gente consiga compreender, mas a gente fala assim, nossa, ele sai da caixinha, né? Por quê? A gente também não gosta da nossa rotina, né? Mas a gente tem compreensão para saber que nós precisamos sair da nossa rotina. Eles não têm. Então, a rotina deles, para vocês terem ideia, nós tínhamos uma aluna que nós precisaríamos transferir ela de período, ela sempre foi de manhã, nós precisaríamos passar ela para o período da tarde. Por quê? Porque a gente tem o convênio com a saúde, né, com a Secretaria de Educação Estadual, e a gente monta as salas de aula e ela passou de ano, ela foi promovida para o outro ano, por conta da idade, porque a gente tem que manter as salas, né, pelo interstício de anos. Então, a cada 4, 5 anos, eles são numa sala. E a sala dela estava toda tarde. E nós tentamos fazer essa mudança. E não deu certo, porque nós não conseguimos trabalhar. Primeiro, que a mãe não quis, e ela tinha toda razão. Tá? Segundo, que para a gente trabalhar com ela à tarde, mudava totalmente a rotina dela. Ela não queria subir no ônibus, ela não queria descer do ônibus, ela não queria se alimentar, ela não queria fazer nada. Por quê? Mudou o mundo dela. O que nós fizemos? Mudamos tudo, criamos uma sala para que ela pudesse ficar de manhã. Porque não adianta a gente nadar contra a correnteza quando não vai dar certo. Ela ia estar em sofrimento. Pode ser que insistindo, com certeza daria certo e ela acabaria se acostumando com a nova rotina. Mas por que a gente vai colocar um serzinho desse em sofrimento se tem jeito de resolver de outro jeito, não é verdade? Então, rotina para eles é essencial. E até para a criação dos nossos filhos, né? Estamos com uma netinha e quando nós criamos filhos, a gente cuidava da rotina, mas não com tanta seriedade quanto as atuais mães cuidam, né? Hoje a medicina fala que é essencial que as crianças tenham rotina. Horário para levantar, horário para se alimentar, horário para brincar, horário para ver a TV, horário para fazer a tarefa, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para tudo, porque ele precisa se adaptar à rotina, ele tem que aprender a fazer uma rotina na vida dele. Senão, a vida inteira, essa pessoa não vai respeitar a rotina, não vai respeitar horários, não vai ter o seu dia organizado, né? A importância, quando você tira a própria criança, que não tem nenhuma deficiência, da rotina, ela também sofre com essa falta de rotina. Então, às vezes, a gente vê mudança de comportamento das crianças que não possuem nenhuma deficiência, numa viagem, numa situação diferente, né? Então, rotina é importante. Para eles, é essencial. Tá?
Vamos lá. Tratamento, gente. O transtorno do espectro autista ainda não tem cura, né? A gente não pode afirmar que ele não vai ter cura nunca. Mas hoje a afirmação que o ser que possui o autismo não tem cura, tá? Existe o quê? Tratamento, terapias, né? E essas terapias vão poder auxiliar, né, o autista e a sua família com a rotina, para ver se consegue algum progresso, para que ele possa ter uma vida mais fácil, mais tranquila, para que a família possa ter uma vida mais fácil, mais tranquila. Então, infelizmente, hoje ainda ninguém fala em cura. Acreditamos que no futuro, quem sabe próximo, né, possa ser descoberta a cura do autismo. Vamos torcer para que isso possa acontecer, não é verdade? Então, cada paciente precisa de um tipo de acompanhamento específico e individualizado. A gente não consegue tratar autista em conjunto, né? Mas lá na PAI tem uma sala lá com 5, 6 autistas, que eles estão matriculados numa sala regular de educação. Tem? Tem. Então, lá a gente ensina algumas coisas, cuida para que eles possam ali desenvolver a sua rotina, se desenvolverem, mas assim, o tratamento clínico do autista, ele tem que ser criado para ele com as suas condições, né? Porque cada um tem um tipo de dificuldade, cada um apresenta uma qualidade como ele é. Tá? Tem uns que não têm um movimento estereotipado, tem uns que aceitam algum contato físico, tem alguns que, né, verbalizam, que falam, e tem outros que não. Então, não tem jeito de ser um tratamento igual para todos. Cada um tem um tratamento, uma ficha de tratamento individualizada. Tá? Às vezes, a terapia que se aplica a um, não se aplica hoje. Hoje, os médicos, como também é uma novidade, né, na medicina, esses tratamentos, hoje a pessoa descobriu que tem um filho autista. Você vai no médico, ele fala que você tem que ir, por exemplo, a gente chega muito, inclusive prescrição médica na PAI, né? O menino autista precisa matricular na PAI e precisa fazer o método ABA, o método Denver e pronto. Tá, 30 vezes por semana, o outro 8 vezes por semana, o outro 15 vezes por semana. A gente não consegue trabalhar com eles desse jeito. Eles cansam. Eles são crianças, eles são seres humanos em desenvolvimento. Então, a prescrição, quase nunca a gente consegue seguir. Tá? Muitos pais levando seus filhos em clínicas particulares, em clínicas públicas também, para fazer os tratamentos, eles chegam com essas prescrições. E muitas vezes eles não conseguem também. Imagina uma clínica pública, um AME, aqui, vamos pensar aqui em Votuporanga. Quantos autistas nós temos aqui? Outro dia falaram que na rede pública tem mais de 600 autistas matriculados. Né? Na PAI nós temos em torno de 45. Tia Marlene acho que tem 32. E tem muitos que não estão nem na rede pública, porque já estão fora da idade, ou acima ou abaixo, ou estão fazendo, né, estão nas escolas particulares, estão em tratamentos particulares. Mas vamos pensar que esses 600 da rede pública tenham que utilizar as terapias do AME. Não tem mão de obra especializada, não tem. E não é porque o governo não quer contratar, ou porque a PAI não pode contratar, ou não quer. Não tem material humano, nós não temos como contratar terapeuta ocupacional, psicólogo, isso está em falta, gente. Isso virou moeda rara, tá? Psicopedagogo, fonoaudiólogos, é difícil, eles precisam de tudo isso. Então, hoje, existe uma falha muito grande, uma lacuna muito grande nas terapias, porque elas são receitadas, mas assim, humanamente está impossível cumprir esses requisitos, essas receitas, essas prescrições, né? Então, a gente não consegue muito fazer. Na PAI, nós trabalhamos muito uma mistura desses métodos, tá? Até porque a gente trabalha com 4 ou 5 em cada sala, e cada um tem uma especificidade. Então, a gente trabalha muito com as atividades da vida diária, né? Se você pegar o método ABA, eu não conheço ele inteiro, tá? Estou vendo técnicos aqui, mas, por exemplo, o método ABA trabalha muito com as atividades da vida diária, né? O que é as atividades da vida diária? Aquilo que a gente faz todo dia. Levanta, escova o dente, penteia cabelo, põe uma meia, põe
a calça, põe a camisa, se alimenta, escova dente de novo, pega a sua bolsa se você vai para a escola, senta, levanta, vai tomar um copo de água, põe o copo de água. Atividades que a gente precisa fazer. A gente trabalha muito com eles isso, para que eles possam ter um pouco de independência, cada um dentro das suas condições também. Então, os métodos estão aí, também estão em estudo, em constante evolução, graças a Deus, progredindo muito rapidamente, né? Surgindo novas terapias, mas todos os técnicos também aí nos últimos 15 anos, onde teve essa explosão de laudados autistas, os técnicos tiveram que se virar nos 30 também para poder aprender a tratar deles, né? Então, assim, estamos todos em aprendizado. Aqui, alguns técnicos, médicos, a participação da família, dos pais, principalmente, mas dos familiares, de equipe diferente, médico, fono, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, forma de incentivar o indivíduo a realizar tarefas cotidianas, porque a gente precisa fazer com que eles consigam se comunicar e que consigam ter uma interação social maior, mais prazerosa, né? Recomendação para lidar com o autista. Então, vamos conversar assim. Quando a gente tem alguém diferente junto a nós, seja ele autista, né, que são mães atípicas, como são conhecidas, sejam eles deficientes, como nós temos lá, né, a deficiência intelectual, paralisia cerebral, os Down. E, por exemplo, lá na PAI, a gente só trabalha com os casos moderados e graves. Os leves não estão conosco. Os leves estão incluídos, né, nas escolas, na sociedade, no modo geral. Então, nós já trabalhamos com aqueles que têm dificuldades muito maiores. Se eles estão conosco, a gente precisa criar um ambiente para todos eles de convivência, de progresso, de terapias, de tratamento e de conforto e alegria. Tá? Porque você não trata uma criança 4 horas por dia, ou um adulto que seja, lá nós atendemos de 0 a 81 anos, que é o nosso idoso com a idade mais elevada que temos lá. Então, assim, a gente vai criando, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo como se lida com cada um deles. Tá? Tem alguns que a gente consegue tratar em grupos. A maioria deles, o tratamento é quase que individualizado. Nós temos todos esses técnicos lá, com exceção do médico e da terapeuta ocupacional. Tá? O restante nós temos e trabalhamos bastante, e, graças a Deus, temos conseguido fazer com que as famílias tenham maior facilidade para cuidar dos seus filhos, né, dos seus netos, dos seus irmãos, e que eles consigam algum progresso. Tá bom? Os autistas têm dificuldade de lidar com mudanças, então manter o seu mundo organizado, e apesar da possibilidade da inclusão, aqui é uma coisa bem bacana de se falar. Tá? Aqui a gente vai falar de preconceito. Tá? A lei da inclusão, ela diz que todo cidadão, todo ser humano tem direito de convivência no lugar onde ele bem entender e com pessoas, a gente fala assim, nas escolas, né, comuns, nas escolas regulares, na rede regular de ensino. Tem o seu direito. Do mesmo jeito que todo cidadão tem direito à moradia, à saúde, à educação, à assistência social, né, a ser respeitado, a ter um trabalho, a ser respeitado como cidadão. Então, toda pessoa que tem uma deficiência ou que tem uma limitação diferenciada, ele tem direito de estar lá incluído na rede regular. O que acontece é que a teoria, né, não acompanha a realidade, ou melhor, né, a realidade não acompanha a teoria. Porque as leis, gente, são feitas pelos nossos legisladores. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles não são técnicos no assunto para fazer essas leis. Então, eles criam as leis, né, promulgam e enfiam goela abaixo, né, da sociedade como um todo, e a gente tem que cumprir. Mas, muitas vezes, eles estão como peixes fora d'água, incluídos na rede regular. Tá? E a gente fala em preconceito por quê? Existe um preconceito contra as escolas e as instituições especializadas. Tá? Então, nós temos algumas famílias que chegaram na PAI, que demoraram muito,
que perderam 8, 10, 12, 15, 20 anos para depois levar os seus filhos, né, para as escolas especializadas, ou a PAI, aqui em Votuporanga, a PAI ou Tia Marlene, mas existe, no Brasil existem inúmeras, né? Mas quando eles chegam lá, eles, infelizmente, perderam o tempo que a gente mais conseguiria ter produzido com eles, com as terapias, não é verdade? E aí, eles chegam lá e a gente vai fazer o quê com eles? Nós vamos acolher, nós vamos cuidar, nós vamos tentar desenvolver, mas nós não vamos conseguir realizar tudo aquilo que a gente realiza quando eles vêm mais novinhos. E aqui agora nós vamos entrar no autismo na visão espírita, tá? Na visão espírita, o autismo é uma limitação imposta ao espírito do indivíduo que restringe o campo do relacionamento com aqueles e com aquilo que rodeia. O que é isso, gente, na visão espírita? Nós que somos espíritas, né? Aquele que nasce com alguma especialidade diferenciada do geral, né, de todos os outros, que nasce com uma deficiência, seja ela intelectual, seja ela física, seja ela o transtorno do espectro autista, o que a doutrina espírita vem nos falar? Ela vai nos remeter lá à lei de causas e efeitos. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui todos matriculados, né, no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. E a gente sabe que a doutrina vem nos ensinar, vem nos falar, que a lei de causas e efeito, o que é isso? O que nós plantamos lá atrás, a gente vai ter que expiar agora, nós vamos ter que consertar agora, né? Nós vamos ter que aprender com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas angústias, com as nossas tristezas. Então, a gente vai vir numa reencarnação de provação para o espírito. Mas a deficiência, a dificuldade, ela só existe na matéria. O espírito não vem deficiente, o espírito não é autista, o espírito não tem paralisia cerebral, o espírito não é deficiente físico. O espírito é um espírito que viveria ali enclausurado na matéria deficiente. E essa é a expiação e a aprovação daquele espírito que certamente rompeu com as leis divinas, com as leis de Deus, né, em algum momento das suas vidas passadas. Tá? E a gente retorna desse modo, como também em outras situações, gente. Aquele que vem e passa por uma doença incurável, uma doença muito difícil, aqueles que vêm e perdem os seus entes amados, seus filhos em tenridade, ou alguém que a gente ama muito, tudo isso é provação, tudo isso é expiação. E tudo isso é explicado por laços do passado, não é verdade? Porque, por exemplo, chega uma mãe lá na PAI que tem um filho deficiente. E ela normalmente olha para a gente e pergunta assim, mas por que eu? Por que o meu filho é deficiente? Por que não é o da minha vizinha, da minha amiga, da minha prima, da minha irmã, daquela pessoa que eu nem conheço? Não é verdade? Por que eu fui escolhida? Deus está me castigando? Né? Essas mães, elas normalmente... Gente, quando eu vejo uma plateia aqui, né, mães, os pais, o casal. Quando a gente planeja um filho, a gente planeja um filho como? A gente quer um filho perfeito, bonito, com saúde, gostoso, não é? Inteligente, não é, Heitor? E eles são isso tudo também. Mas a gente quer o filho do nosso sonho, não é verdade? É igual quando a gente busca um namorado, um marido, não é? A gente não quer um príncipe encantado? Quando a gente planeja ter um filho, a gente também quer príncipes e princesas, não é? Só que a vida nos ensina que nós precisamos aprender e evoluir a cada reencarnação que Deus nos deu a oportunidade, né, de retornar com as nossas missões, preparadíssimos para enfrentá-las, né? Essas famílias, essas mães, muitas vezes elas vêm como missionárias, não é verdade?
com a missão de ajudar aquele espírito que está passando por uma provação a realmente retornar à pátria espiritual saneado com os seus débitos do passado, não é? Que ele possa realmente vir e acabar com os seus débitos do passado. Por quê? A gente fala que nada acontece por acaso. Então, se eu sou mãe de um autista, de um deficiente, ou de uma criança que tem uma outra doença, que me causa aflição, que me causa medo, temor, se nós perguntarmos para uma mãe qual o maior que tem um filho em qualquer uma dessas situações, qual o maior medo delas, sabe o que elas vão responder? Que o maior medo delas é morrer antes do seu filho. Esse é o maior medo de uma mãe, qualquer mãe dessas. Pode talvez não ser o da avó, do pai, mas da mãe é esse, eu posso garantir. Porque elas falam assim, ó, quem vai amar o meu filho? Quem vai amar o meu filho? Elas perguntam isso lá. Porque quem vai cuidar dos filhos dela, no caso delas morrerem, alguém vai cuidar. Nem que seja uma clínica, alguém vai cuidar. A avó, o tio, a mãe, a irmã, o vizinho, alguém que ficou ali como cuidador. Mas a pergunta, quem vai amar o meu filho como eu amo? Quem vai compreender as limitações deles? Quem vai ter paciência para ensinar todos os dias a mesma coisa para aquela criaturinha com amor e com resignação? Tá? Então, elas falam, de verdade, por mais triste que seja, a palavra delas assim, por mais triste que seja, eu desejo viver mais do que o meu filho. Eu desejo viver mais do que o meu filho. E não é por falta de amor, e nem por egoísmo. É exatamente por amar demais que elas possuem essa preocupação e esse desejo. Então, veja a situação desses laços desses espíritos, né? Então, é muito amor envolvido e, realmente, a explicação é essa. Ela se encontra lá no passado. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação razoável. Outras doutrinas, outras ciências podem ter outras explicações, mas a explicação que nos dá conforto, a explicação que nos faz nos resignar à vontade de Deus, a explicação que faz com que a gente realmente saiba o porquê que nós estamos aqui, porquê que nós somos mães ou pais especiais, porquê que nós temos nas nossas famílias alguém deficiente, porque nós temos laços do passado ao serem resolvidos, só que nós aceitamos as missões. Existem também situações em que o espírito recebe essa reencarnação como compulsória, tá? Mas é a situação que ele precisa reencarnar para ele evoluir. Então, às vezes, ele não pediu, ele não queria, mas é a situação que ele tem que ter, tá? Muitos têm falado, eu ouvi algumas palestras, tá? Que os autistas, voltando aqui, que os deficientes também, porque a comparação existe, tá? Que eles são espíritos de pessoas que foram suicidas. Pode ser? Pode ser. Pode ser que Deus tenha dado a oportunidade deles virem deficientes para conseguirem passar uma reencarnação sem se suicidarem. Mas isso não é uma afirmativa, isso não pode ser. Não são todos de jeito nenhum. Tá? Podem ser que eles tenham cometido outros desatinos no passado. E quem nos garante que na reencarnação passada, nossa, ou na futura, nós não viremos como deficientes, ou como autistas, ou como alguém que vai ter uma doença incurável, ou com alguém que vai passar por... A gente vê narrativas de pessoas que passam por tanta miséria, por tanta desgraceira, desculpe a palavra, por tanto problema, que a gente fala, meu Deus do céu, porque tudo numa família só. Tá? Mas a explicação está onde? Deus é injusto? Nós não cremos em Deus? A nossa fé não nos faz acreditar que Deus é Pai de amor, bondade e justiça? Ele castigaria algum dos seus filhos? Se a gente acredita, né, nesse Deus perfeito que Ele é, né, e nós acreditamos, porque nós estamos aqui, se nós não acreditássemos, nós não estaríamos aqui, não há que se falar em algum tipo de punição para esses espíritos, para essas famílias. Pelo contrário, é uma missão associada, né,
há uma causa que precisa existir uma evolução, uma missão dessa família, uma missão desse espírito, e também prova e expiação, tanto para a família quanto para o doente, ali no caso, a pessoa que apresenta esse tipo de deficiência. Tá? Então, essa é a explicação espírita. São as causas do passado, são as leis que nós precisamos cumprir. E eu digo que a gente pode vir deficiente ainda, como a gente pode vir em qualquer outra situação, não é verdade? O futuro não pertence a nós, pertence sim se a gente agir do modo correto agora, não é verdade? Nós somos os artífices do nosso futuro. O nosso caminho no futuro, ele depende das nossas ações agora no presente. E nós estamos fazendo o nosso melhor? Nós estamos realizando tudo aquilo que a gente se comprometeu a realizar nesta reencarnação bendita com a qual Deus nos presenteou, e estamos sendo dignos da confiança que Deus deposita em cada um de nós? Será que a gente não pode ser melhor agora, que ainda há tempo para a gente corrigir os nossos erros dessa nossa presente reencarnação? E se nós estamos numa família onde nós recebemos um serzinho, né, para que a gente ame, para que a gente encaminhe, para que a gente eduque, para que a gente faça com que ele evolua dentro das suas possibilidades, nós precisamos nos esforçar dobradamente. Mas nós viemos preparados. Deus sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Ele jamais nos deixará sozinhos em provações que necessite de bastante trabalho da nossa parte. A vida nos oferece trabalho no bem a todos os dias. São oportunidades inúmeras que chegam até a gente para que a gente realize o verdadeiro amor que Deus nos ensinou, o amor ao próximo. Nós estamos aqui para aprender a amar o nosso próximo, tá? A Deus acima de tudo é o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós estamos vivenciando uma situação difícil, complicada, que exige muito da nossa dedicação, certamente é porque essa é a trajetória para a qual nós somos traçados, nós somos moldados para vir aqui agora, né? Então, meus amigos, que a gente possa compreender essas situações, que a gente extirpe os nossos preconceitos, os nossos corações, por todas as causas, mas principalmente pelas causas dessas famílias que têm os seus deficientes. São inúmeras as narrativas que chegam lá na nossa instituição de que a mãe se sentiu humilhada no banco, no supermercado, na rua, no teatro, numa festa, porque as pessoas desviam dos seus filhos. Tá? Alguém aqui já se colocou no lugar de uma mãe dessa, de um pai desse, de um familiar desse? De você estar ali com a sua criança, com o seu filho adulto, que seja, que pode ser que escorra uma babinha da sua boca, que ele se contorça, que ele tenha movimentos repetitivos, que ele emita sons que às vezes parecem de animaizinhos, e ele é teu filho, e alguém passa ali e desvia ou olha com olhar de escárnio. Alguém já se colocou nessa posição? Porque eu imagino que não exista dor mais profunda do que essa para um familiar. E para o espírito, que se a gente pensa que eles não entendem o que está acontecendo ao seu redor, nós estamos redondamente enganados, porque eles compreendem, eles têm discernimento do seu pensamento. O seu aparelho material é que não funciona, né? Então, no caso das deficiências intelectuais, eles têm uma parte, ou totalmente, o cérebro lesado. No caso dos autistas, eles têm um corpo, um aparato material que não lhes permitem expressar as suas emoções, os seus sentimentos. Mas ali existe um espírito, como eu, como vocês, em processo de evolução, né? Tentando reparar os seus erros do passado e tentando retornar vitorioso para a pátria espiritual. Isso, meus amigos, é o que todos nós estamos fazendo. E se nós não temos nenhuma dificuldade, se nós não temos nenhuma deficiência, nem física, nem intelectual, a nossa responsabilidade é muito maior.
Estou terminando, viu, Divaldinho? É muito maior, porque nós precisamos, além de ajudar esses nossos irmãos que estão reencarnados nesses corpos a saírem vitoriosos dessas suas provações, nós precisamos também realizar a nossa parte, nós precisamos ser melhores, nós precisamos merecer ter todas as bênçãos que nós temos. Que Jesus, então, possa nos abençoar para que a gente erradique o preconceito dos nossos corações, para que a gente olhe com amor, com ternura e com admiração para essas famílias, porque é isso que elas merecem. Essas mães, esses pais, essas avós, as pessoas que cuidam das pessoas deficientes, são pessoas totalmente especiais. Elas têm um amor para doar, para destinar a eles, diferenciado dos nossos. Então, que a gente possa respeitar muito mais, que a gente possa contribuir para que eles sejam mais felizes e que a gente possa realizar também as nossas missões, né, imbuídos sempre de boa vontade e que a gente possa sempre se resignar à vontade de Deus e aos nossos destinos, porque eles não nos são enviados por acaso. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.